Para quem escolhe o crime? A quem o crime escolhe? Segundo a polícia, uma das motivações é o dinheiro fácil. Aquela vida de ostentação, enfim, isso é o fator primordial nessa luta que a polícia tem contra o crime, e é um fator que chama atenção. Os jovens, a maioria de classe baixa, que vê no traficante às vezes um exemplo, vê que ele tem dinheiro fácil, veículo, tem uma ostentação ali, então isso faz uma grande diferença. Isso que o trabalho na base, educação, base familiar, enfim, que poderia fazer com que esses jovens não fossem para o mundo do crime, né? Facções criminosas que lideram jovens infratores, destinos possivelmente traçados. O que a gente vê, basicamente, é o mesmo fim, né, para todos eles, assim, quase todos eles que passam pela gente, e que não cessam, né, evidentemente, a atividade. Ou acabam sendo mortos, né, em razão de disputas territoriais, né, ou acabam no presídio, né. A gente acaba extinguindo aqui os processos porque o sujeito completou a maioridade, atingiu e já está preso por tráfico de drogas, preso por algum tipo de crime grave praticado. Eu tenho uma posição contrária à redução da maioridade penal. E me parece que aos 18 anos aí está bem posto. Talvez fosse o caso de discutirmos, né, a questão da legislação no tocante às medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes. Não é crível, né, que um adolescente com 17 anos, 11 meses e 29 dias cometa um homicídio que, se ele fosse um dia mais velho, poderia lhe dar aí 10, 12 anos de reclusão, condenado pela prática de um homicídio doloso qualificado, e ele sendo aí com essa, sendo considerado adolescente, como eu disse, 17 anos, 11 meses, 29 dias, ele vai ficar, no máximo, internado provisoriamente, no máximo por 3 anos. Então, talvez, na minha ótica, fosse o caso de nós revermos esta questão das medidas socioeducativas. O dia a dia, famoso corre para conseguir o dinheiro com a venda dos entorpecentes. Olha, eu vendia mais na noite, assim, mais no final de semana, quando movimentava mais, assim. Daí tinha as festas, as coisas, daí a gente movimentava mais dinheiro. Em média, de noite, eu conseguia até R$500 por noite. O delegado titular da Draco de Erechim, que é a favor da redução da maioridade penal, explica que, se aprovada, será benéfica para a sociedade, uma vez que a lei precisa valer para todos. Estou a favor da redução da maioridade penal, né? Eu acho que o adolescente já com 16 anos ele já tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado, né? Inclusive algumas questões civis, o adolescente já se considera que o adolescente tem condições de escolher, né? Mas na questão criminal dizem que não, né? É algo que é contraditório. O delegado Diogo Ferreira justifica que apenas reduzir a maioridade penal não soluciona os problemas. Para ele, é necessário o fortalecimento dos presídios, a criação de mais vagas e também o bloqueio dos celulares. Separar esses jovens do pessoal mais, assim, mais antigo, mais experiente no mundo do crime, que isso aí faz uma diferença bastante também, que tem às vezes jovens que entram com 18, 19 anos no presídio, ficam alguns anos presos, e ali eles adquirem experiência, convivem todo dia com criminosos contumazes aí, e isso faz com que eles tenham uma experiência por estar ali convivendo com essas pessoas aí, que infelizmente depois aqui na rua nós temos que correr atrás, né? O juiz, que é contra a redução da maioridade penal, explica que o ideal seria um aperfeiçoamento no sistema carcerário,
e o fortalecimento do sistema de rede de proteção nos municípios. Acho que nós não vamos resolver o problema da prática de atos infracionais. Nós vamos apenas colocar jovens de 16 anos nos presídios, de 14, de 12, enfim. O recrutamento por parte de organizações criminosas vai continuar existindo, só que com idade inferior. Além disso, o Dr. Samuel reconhece que o Estatuto da Criança e do Adolescente, por vezes, é insuficiente para tratar de alguns casos. Me parece que o limite temporal de 3 anos ele é pequeno, né? Alguém que pratica um ato infracional, no limiar dos 18 anos, ficar 3 anos é pouco, dependendo da situação, dependendo do perfil, né? Dependendo do perfil, muitas vezes se constata realmente em se verificando, né, que aquele adolescente hoje adulto que praticou um delito, ele não só se educou, né, não houve uma mudança da parte dele, ficar 2 anos, 3 anos realmente por vezes se revela insuficiente. A diretora socioeducativa da FASE explica que a prática de exclusão acaba alimentando a violência e a própria reincidência dos jovens no crime. Criar oportunidades ou conferir oportunidades a esses jovens que cumpriram ou estão em cumprimento de medida socioeducativa, né? Materializando, então, essa responsabilidade compartilhada entre Estado, família, sociedade e comunidade nesse processo de ressocialização, me parece que é o caminho mais seguro para a gente prevenir a violência, né, e prevenir a reincidência. Porque essa prática de exclusão ou essa prática de rotular esse adolescente pelo fato dele ter praticado um ato infracional e ter cumprido uma medida socioeducativa, na verdade, só vai marcar esse jovem por uma ausência ou do Estado, ou da sua comunidade, ou da sua família, e criar um ambiente propício para ele ser recrutado por organizações criminosas ou recrutado pelo tráfico, porque a vida desses jovens nos mostra que quando o Estado se ausenta, são essas organizações que acabam preenchendo esse espaço e captando esses jovens. O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul explica que muitas vezes o Estado, no sentido amplo da expressão, acaba esquecendo aquele indivíduo que está recolhido ao sistema. Quero utilizar a expressão aqui de Estado, no sentido amplo da expressão, acaba esquecendo aquele indivíduo que está recolhido ao sistema, né? Acaba tirando esse indivíduo para dentro do sistema, para dentro de uma cadeia, e esquece, muitas vezes, e o pensamento médio da sociedade, em regra, é esse, né? Esse indivíduo que cometeu um crime, ele tem que ser recolhido, tem que sofrer na cadeia. E muitas vezes a sociedade, como eu disse, esquece que no Brasil nós não temos prisão perpétua, não temos pena de morte. Esse indivíduo que está lá sofrendo, ele vai retornar ao convívio social, ele vai retornar à sociedade e, na grande maioria das vezes, vai retornar pior do que quando ele ingressou no sistema. Para o vice-governador e secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, a prevenção é essencial, pois se comunica com diferentes áreas, impedindo o fortalecimento do crime organizado. O que acontece na prática hoje, né? As organizações criminosas disputam o adolescente e até, né, a criança, né? A criança, o adolescente, o jovem disputam com o Estado, né? Mais uma vez o Estado no sentido amplo da expressão. O Dr. Samuel acredita que a intervenção estatal precoce aumenta a chance do adolescente sair do crime. Existem situações, evidentemente, em que
o adolescente ele está tão envolvido nesse mundo, né? E esse envolvimento, muitas vezes, ele está tão incrustado no cotidiano, né? E nas relações dele, né? Que uma internação sem uma modificação do meio onde que ele vive dificulta bastante. Eu não digo para você que não tem jeito, que não vai ter isso, a gente nunca conclui dessa maneira, até porque a finalidade nossa sempre é tentar realmente ser bem sucedido na socioeducação, né? Nós acompanhamos a vida dessas pessoas desde os 13, 14 anos, né? Eles já começam com pequenos atos infracionais, aí eles vão trocando, aumentando a gravidade do crime, e a gente vê que ali pelos 18, quando ele completar 18 anos, a gente sabe que ele vai acabar no sistema prisional, né? Isso nós vemos, né? Isso diariamente aqui na polícia. Então eu acho muito difícil, pode haver assim, uma estrutura excelente, uma estrutura melhor. Eu acho que isso fica a critério do indivíduo, isso parte da pessoa, né? Então eu não acredito na ressocialização. Este jovem, que não terá a identidade revelada por motivos de segurança, agora em liberdade, conta como foi parar no CASE de Passo Fundo. Fui lá pro CASE de Passo Fundo, transferido de Caxias. Eu tinha pegado uma transferência por causa de um tráfico. Daí nisso aí, a polícia foi lá, invadiu minha casa, tava eu e minha mãe. Nisso aí eu acabei indo pra Caxias, fiquei lá um tempo, depois eu fui pra casa de Passo Fundo, que é ali onde eu fechei o tempo que eu fiquei. No caso de Passo Fundo eu fiquei um mês e pouquinho. Ele explica que começou a traficar por ver que a família já estava envolvida com o crime. Corre de família. Daí, tipo, tinha meus irmãos que faziam, daí nisso eu acabei entrando junto. Uma vez até meu irmão tentou, assim, mas daí ele parou. Daí nisso aí eu comecei, eu vi que eu dava dinheiro, assim, daí eu fui, né? O adolescente também revela a rotina dentro do Centro de Atendimento Socioeducativo. Eu te acordava antes do café, o café era ali por 9h30, 9 horas. Daí a gente tomava o café, ficava esperando um pouco, daí tinha o pátio logo depois do café. Daí a gente voltava, tomava uma ducha. Daí depois vinha o almoço, depois do almoço a gente podia dormir um pouco assim, depois a gente pegava um outro pátio. Daí de noite a gente ia assistir uma televisão no corredor. Para ele, o pior dia foi o primeiro, quando foi internado no CASE. Já deu aquele abalamento de ficar longe da minha família, assim, de estar privado de poder fazer as coisas que eu queria. Nisso aí já comecei a refletir sobre o que eu queria. O relato da felicidade ao reencontrar sua família. Eu saí, eu não tava nem acreditando direito que eu tava saindo. Mas só tava por dar um abraço no meu sobrinho, na minha mãe, mas quando eu saí assim, bateu aquele abalamento porque eu sabia que eu não ia poder dar um abraço na minha mãe. Fiquei ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei triste. Então, eu tô tranquilo dessa vida agora, eu tô me endireitando, tô trabalhando, tô estudando e vou continuar assim. E um conselho aos que pretendem sair do mundo do crime. Isso é a pessoa, né? A pessoa não pode se deixar se influenciar pelos outros. Eu deixei me influenciar um pouco pelos outros e acabei fazendo isso, né? Isso não é vida. Isso aí só leva a caixão ou cadeia. E eu tenho 2 exemplos na minha família. Meu irmão, o meu falecido irmão, e meu outro irmão que tá preso. Isso não é vida. Na série de reportagens Recrutados do Crime, você conheceu a origem das facções criminosas no Rio Grande do Sul, de que maneira os jovens são recrutados por elas, onde os adolescentes infratores ficam, a discussão sobre a redução da maioridade penal e as perspectivas da ressocialização.